A paz de nosso Senhor Jesus seja com todos os nossos ouvintes, preciosos irmãos e irmãs. Cristo vem 3 vezes. A primeira vez que Cristo veio, ele veio para purificar um povo, salvar um povo, morrendo na cruz, conforme Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. E nós o reputamos por ferido, aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, esta foi a sua primeira vinda, ou o motivo pelo qual ele veio. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, está escrito: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, notem que ele vem somente, aparecerá somente para os que o esperam para a salvação. Portanto, a segunda vinda de Cristo difere da primeira e da terceira vinda. Parece soar estranho. Cristo vem 3 vezes. A primeira vez, para tirar o pecado de muitos. Porque aqui não diz de todos, concordando com São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para todos, mas nem todos obedeceram ou obedecem o Evangelho, conforme Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé
é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então aí está o porquê da palavra muitos, porque nem todos creram no Evangelho. Embora estamos vivendo em um país de muitos evangélicos, o que na verdade dá uma separação, porque há muitos evangelhos sendo pregados. E São Paulo advertindo aos que pregam e advertindo aos que ouvem, disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Então, é esse o evangelho que para muitos é loucura. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar a um marido que é Cristo como uma virgem e pura. Então, esse evangelho, que hoje para muitos é loucura, é atrasado, é obsoleto, é o evangelho que prepara uma noiva virgem e pura ao Senhor Jesus Cristo. Agora, então são 3 vindas. Primeira, para resgatar a igreja. A segunda, para buscar a igreja. E como eu acabei de dizer agora há pouco, só o verão aqueles que o esperam para a salvação. Portanto, será a segunda vinda invisível aos olhos do mundo. Um povo desaparecerá. Serão arrebatados. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficarem vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quando a igreja for arrebatada, inicia-se na terra o período da grande tribulação. Mateus 24, versículo 21. E haverá tão grande aflição como nunca houve, e nem tampouco haverá.
enquanto o mundo está mergulhado na grande tribulação, vejam bem, Cristo começa a tratar com os judeus através das duas testemunhas de Apocalipse 11, verso 1 até o 12. Moisés e Elias. E a igreja estará por 3 anos e meio, que é o período que completa na terra a última parte da última semana das 70 semanas de Daniel, quando Cristo veio, cumpriu metade da última semana, porque ele pregou 3 anos e meio. Sendo rejeitado pelos judeus. São João 1, verso 11 e 12. Veio para os que eram seus, mas os seus não o recebeu. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Deus não mais trabalha com os judeus nas 70 semanas de Daniel. Ela foi quebrada ao meio, e entre a parte que já completou-se e a última parte que vai completar quando a igreja estiver arrebatada, Deus chama os gentios. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, lhes disseram: era mister que a vós fosse pregado, em primeiro lugar, o evangelho. Mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, nós vamos para os gentios. Atos capítulo 15, versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tirar dentre eles um povo para o seu nome. Então, quando a igreja sobe, arrebatada, encontra-se com o Senhor nos ares, ela vai para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos e regozijemo-nos e damo-lhe glória, porque vindos são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Ela fica lá na grande ceia prometida por Jesus em Mateus 26, versículos 26 e 27. Após os 3 anos e meio, a igreja regressa com Cristo. Aí é a terceira vinda de Cristo, que é aquela vinda mencionada em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Esta vinda aí, igreja, ouvintes, é para estabelecer um milênio aqui na terra. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas,
e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, brancos e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, do 11 ao 15. Esse exército que está com ele é a sua noiva, que subiu e agora está descendo com ele para reinar com ele por 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Ali está a primeira ressurreição, e quando eles ressuscitam, nós vivos seremos transformados. 1 aos Coríntios 15, 52 e 1 aos Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Então está em Zacarias 14, verso 4 e 5. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugirei assim como fugireis do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Esses santos são aqueles de Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Portanto, Cristo veio, redimiu a igreja, virá e levará a igreja e retornará na terra para ser o rei da terra, o governador da terra. Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e ouvi vozes nos céus que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E quando ele reinar, a igreja estará reinando com ele aqui na terra por 1000 anos. Deus Todo-Poderoso, manifesta o teu poder, cura os doentes, liberta as pessoas oprimidas, levanta os caídos e os acamados. Senhor, Senhor, lhes concede a saúde do alto da cabeça, à planta dos pés, removendo todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.